Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, alegria imensa mais uma vez podermos fazer uma reflexão da liturgia diária, hoje dia 30 de janeiro. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ela vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso aconteceu. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas palavras como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então aqui é muito interessante, bonita o evangelho de hoje, que vai falar sobre semear, né? Semear. E aqui nós estamos falando a questão da fé, né? A parábola relacionada ao reino de Deus e comparando, né, esse entre semear e como que a fé semeando, como que ela vai crescendo dentro de nós. Então a gente faz aqui uma parábola para que nós possamos entender. É interessante que, assim, né, como que coloca que é uma semente que cai, ela precisa ser cuidada, né, de noite. E muitas vezes o cuidado está nesse observar, né, diariamente, né, esse amor, esse zelo, né, que vai acontecendo. E as coisas, elas vão aumentando e vão crescendo, muitas vezes sem a percepção, sem você notar, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, de que aquela pessoa, né, que sai para viajar e fica longe de muitos anos, quando volta, principalmente quando vê as crianças, fala: nossa, como que mudou, né? E as pessoas que estavam perto não conseguem ter essa mesma percepção, a não ser que pegue uma foto antiga, porque ela vai vivendo as mudanças diárias, e as mudanças diárias muitas vezes nem são tão perceptíveis. E assim também a nossa fé, né? A fé, ela vai sendo cultivada diariamente e as mudanças vão acontecendo, mas ela tem que ser cultivada. Se nós olharmos para a nossa vida e percebermos que a nossa vida não está tendo mudança alguma, devemos nos questionar se a fé que está em nós, se a palavra de Deus que vive em nós, ela está sendo realmente semeada. Porque é uma tendência, é uma consequência da fé produzir frutos, né? Vai ser nas nossas ações em que nós revelaremos a fé que nós professamos. Então não adianta nós falarmos da boca para a fé que nós cremos, sendo que nas ações, as ações são contrárias. Porém, se nós absorvermos essa fé, cuidar dela, buscar alimentá-la, né, com a palavra de Deus, com boas obras, né, com a verdade, as coisas simplesmente ela vai criando uma proporção, né, porque é como se nós abríssemos o coração para que a luz de Deus iluminasse e essa luz iluminasse os nossos passos para que nós possamos tomar as decisões e ações corretas. Então, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, nesse dia, né, com esse evangelho tão bonito, essa comparação tão bonita, que nós possamos fazer uma reflexão, né, de como está a nossa fé. Muitas vezes a gente fala assim: poxa, minha fé está abalada. E talvez você está passando por maior provação da sua vida, que você está mostrando que você tem muita fé, né? Ou talvez você está acontecendo ao contrário. Talvez você está passando por um momento tão bom da sua vida que não está precisando provar a fé e você está meio que relaxando, né? Fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, qualquer um dos momentos que você esteja vivendo, que você possa fazer essa reflexão, né? De como está a minha fé
se ela está realmente produzindo frutos, se as minhas ações, né, elas estão refletindo aquilo que a palavra de Deus toque meu coração e peça para que eu faça. Então, que nós possamos pedir a Deus para que a sua luz venha em nós, né, e ajude a germinar e crescer em nós a fé. E que nas nossas orações nós possamos pedir, né, cada dia mais, que Deus aumente a nossa fé. Tenha isso sempre dentro do coração. Peça para que Deus aumente a fé em você, e você vai ver que essa fé ela vai crescendo de pouco em pouco até conseguir produzir frutos. Basta você abrir o seu coração a Deus e deixar-se moldar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Deus abençoe.